Olá, pessoal! Vamos falar sobre o livro do Richard Dawkins de novo, O Gênio Egoísta, sobre Evolutionarily Stable Strategy, ESS, que ele explica no livro, que é muito, muito interessante. Mas antes disso, talvez você leu Darwin, estudou teoria da evolução na escola, e parece que a evolução vem meio assim, as espécies vão se meio melhorando assim, ou adaptando o tempo todo. Mas tem outras teorias, assim, obviamente, não ao contrário que o Darwin fala, mas um modelo, por exemplo, chama Punctuated Equilibrium Model of Evolution, que é feito por Niels Eldredge e Stephen Gould. Stephen Gould é outro famoso que fez aquele, o The Panda's Thumb, né? O polegar da panda, por exemplo. Tem outro, Alfred Rosenberger, por exemplo, que eu gosto muito. Ele escreve muito sobre platirrinos, os macacos do Novo Mundo, um dos grandes especialistas nesse assunto. Ele tem uma coisa chamada Long Lineage Hypothesis. O que são essas teorias? Basicamente é que a natureza acha o equilíbrio. E talvez que a evolução não é tão assim, uma linha para algum lugar, subindo com desvantagem, vantagem e tal, mas que a natureza tem um certo equilíbrio e algo acontece. E quando algo acontece, as pessoas mais adaptadas naquela população têm maior chance de sobreviver e ter filhos. E há uma mudança. Então, talvez que a evolução vai mais assim, meio parado por muito tempo e depois dá uma mudança. Então, que as espécies se mantêm basicamente assim intactos, vamos dizer, por muito mais tempo do que talvez com aquela ideia tradicional que sempre, sempre, sempre tem uma mudança. São hipóteses, são teorias. Não sei qual que é correto, mas que o ESS é muito, muito interessante. Então ele dá um excelente exemplo disso no livro, né, do Richard Dawkins. O ESS significa mais ou menos que não tem uma estratégia melhor dentro da variação da população do que o que está acontecendo. E toda deviação disso aqui, toda mudança, todo saindo desse equilíbrio é punida, tá? Então essas vantagens ou desvantagens que a gente falou aparecem quando tem mudanças, né? Por exemplo, pegou fogo a floresta e mudou o ambiente onde esses bichos estão. Aí alguns lá dentro da população sentem, não, mas ele tem uma genética já meio preparado para viver melhor nesse novo ambiente. E eles vão ter filhotes, e aí você tem uma mudança razoavelmente grande, talvez naquela espécie, naquela população, tá? O Maynard Smith, ele fez um excelente exemplo, mais ou menos, disso. O que é esse equilíbrio, né? Que vai se mantendo por grandes tempos. E ele fala sobre pombos e águias, né? Mas a gente poderia chamar de agressivo pacífico. Então, pensa que você tem uma população e lá dentro você classifica as pessoas. Ou é agressivo ou é pacífico. E eles entram em contato com o outro, vai ter lutas, disputas e tal, e o vencedor, basicamente, você pode pensar, se você vence muito, você está saindo como vencedor muito tempo, você vai ter mais filhotes, vai ter um fitness melhor, e sua genética vai passar geração para geração, e vai ter uma certa mudança aí na população. Então, se você encontra um agressivo com um pacífico, o agressivo sempre ganha, primeira regra. Ok, vamos supor, só um pensamento, assim, uma ideia de um pensamento. Com agressivo se encontrando tem luta. E um ganha e um sai machucado. Péssimo para quem está machucado, obviamente. Bom para quem vence. Mas obviamente aí tem um risco, né? E quando dois pacíficos se encontram, não tem luta, mas eles ficam lá fazendo algum ritual, olhando um para o outro por um tempo, faz uma dança, sei lá, para ver quem manda. E eles perdem um tempo com isso, né? Vai gastando um tempo, mas ninguém sai machucado e também você pode vencer também e sair ganhando alguma coisa. E se a gente aleatoriamente coloca, eu vou usar os mesmos dados que o Dawkins usa no livro, se a gente pega dados, números, e coloca dentro desses parâmetros, a gente tem, por exemplo, venceu a luta e ganha 50 pontos. Então, o agressivo encontra lá um pacífico, ele ganha 50 pontos, porque ele sempre ganha. Perder, você sai no zero. Não acontece nada com você. Então, entre um agressivo e um pacífico, o agressivo ganha 50 pontos e o pacífico fica com 0. Se machucar,
no encontro é menos 100 pontos. Então, dois agressivos, um vai ganhar 50, o outro vai ter menos 100 negativo. Péssimo. E perder tempo, aquele staring contest, sei lá, os dois lá se olhando, os dois pacíficos, perdendo um monte de tempo, mas ninguém vai se machucar, vai dar 10 pontos negativos. Então, se a gente pega Pacífico com Pacífico, um grupo só de Pacífico com Pacífico, a população toda é Pacífico, eles vão ter uma média de 15 pontos de vencimento, porque metade das lutas eles vão ganhar, metade das lutas eles perdem. Mas ele sempre vai perder 10 pontos porque tem aquela encontro que perde tempo. E a diferença entre 40 e menos 10 é 15. Então eles vão ter uma média no grupo de 15 pontos. Excelente, todo mundo basicamente está ganhando, maravilhoso. Mas tem um problema aqui, porque esse grupo aqui, só de pacíficos, é vulnerável. Porque basta uma mutação aparecer em um filhote desses que gera agressividade. E esse filhote vai crescer e vai começar a ganhar todas as lutas. Ele vai ter uma média de 50 pontos positivo. Porque ele sempre ganha tudo. Então ele vai ter um monte de filhos, vai acasalar, vai fazer um monte de coisa. E a genética dele vai passar nas gerações. Então genes do agressivo vão aumentar na população. Bastante rápido até. E esse primeiro agressivo que tá lá, os primeiros, tudo bem, eles vão encontrar um monte de pacíficos. Cara, é maravilhoso. Mas, enquanto tem uma grande vantagem nesse agressivo, o que vai acontecer? Vai ter mais e mais agressivos no grupo. Agora, agressivo vai encontrar agressivo. De vez em quando. E aí, lembra? Aí vai ter uma luta. E aí, um ganha 50 pontos, o outro vai perder 100 pontos. Agora não é tão bom mais ser agressivo o tempo todo. Porque os pacíficos, eles saem pelo menos ileso, tá? Ele vai ficar com 0 pontos, sei lá. Mas você agora tem o risco, se você é agressivo, de perder 100 pontos. Péssimo. Então, se a gente pensa que só tem agressivos, eles lutam e se você ganha, ganha 50, ou você perde 100 pontos. A média vai ser 25 negativo, porque metade das lutas você ganha 50, metade você perde 100. Então a média entre os dois números é 25 negativo. Então se você só tem agressivos, é péssimo, porque você tem uma média negativa. Lembra que só pacíficos tinham uma média positiva de 15. Então o que acontece? Se todo mundo então é agressivo, é péssimo. Raramente você sai bem. Se aparece um pacífico, tudo bem, ele perde todas as lutas, mas ele também nunca se machuca. Ele vai ter uma média 0. Ele não perde tempo, também nunca ganha, mas ele também nunca sai machucado. E ele vai sobreviver, vai viver lá, vai ter filhotes e tudo. E ele, na verdade, está melhor do que todo mundo, porque ele tem 0 na média, os outros têm menos 25. Agora, a genética dele vai passar nas gerações, mais e mais e mais. E vai começar a aumentar de novo os pacíficos na população. Então o que acontece? Você vai chegar, não é assim que vai tudo para agressivo e depois vai todo mundo ficar pacífico. Vai chegar no equilíbrio. E isso que é o ESS. É o equilíbrio das forças. E nesse caso aqui que a gente faz, se a gente monta esse tipo de números arbitrários que eu dei, aí seria, de pacífico seria vamos dizer, para chegar no equilíbrio, seria 5/12 de pacíficos e 7/12 agressivos para chegar no ISS. Então você tem um pouco mais de agressivos e um pouco menos de pacíficos. Mas aí tem um equilíbrio. E se você sai fora disso aqui, sempre vai ter uma força para voltar nesse equilíbrio. E esse equilíbrio é o ESS. A média desse aqui, veja que interessante, a média de ponto nesse que eu fiz, que a gente faz, não chega no ESS, no equilíbrio, a média de ganho é 6,25 pontos. E se você lembra que só pacíficos ficaram com 15 pontos de média. Então, na verdade, é péssimo ter lá os agressivos no meio. Por quê? Porque se fosse todo mundo pacíficos, até os agressivos se davam bem. Todo mundo se dava bem. Então, por que dá isso aqui? O problema é que tem tipo uma traição dentro do grupo. Porque se todo mundo é pacífico, que é o melhor para todo mundo. Nessas pontuação que a gente colocou aqui, que o Dawkins colocou, que é arbitrário, claro. Mas
a vantagem, na verdade, da traição, a vantagem de ter um agressivo dentro desse grupo de pacíficos é tão gigante que vai acontecer. Porque o indivíduo não pensa na população, ele pensa nele. Então, se aparece um agressivo lá no meio dos pacíficos, ele vai dominar. Ou ela, sei lá, vai dominar. Mas o que acontece? Aí acontece que vai chegar a aumentar os agressivos, depois vai ter uma força contrária dos pacíficos, vai chegar no ISS, no equilíbrio. E por que é um equilíbrio? Porque ele é estável, porque ele é imune àquela traição desse equilíbrio. Vai entender?